Falando um pouco de você, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu fiquei interessado em saber da onde que surgiu o interesse em mergulhar nesse nicho, né, específico sobre o feminismo. Você foi do nada? Qual foi a sua intenção? Era ser uma pessoa mais, sei lá, midiática, você mergulhar nas redes sociais? Era pretexto, era aliás, um motivo, uma questão financeira mesmo? Ou queria lutar pelas mulheres, de fato, pela igualdade? Então, eu até me sinto até num divã. Quando eu era criança, eu já tinha uma predisposição a ser muito combativa intelectualmente. Isso realmente, eu tenho certeza que é nato. Eu sempre gostei disso. E ainda que eu não gostasse, ainda que eu não quisesse, eu tinha um ímpeto, um impulso muito forte em me intrometer em discussões de qualquer tipo. Então, na escola ainda, nas aulas de geografia, nas aulas de história ou de filosofia, eu gostava de debater. Eu gostava de discutir com os colegas, tanto quanto os professores. Eu tinha prazer nisso. E é um período também que não tinha um largo acesso à internet, né? Eu cresci nos anos 90. Mas eu era muito curiosa. Então eu gostava muito de ler Mundo Estranho, super interessante. E quando eu descobri, eu achava o máximo. Meu pai sempre comprava pra mim. Então eles me incentivaram, pelo menos principalmente o meu pai, em trazer essas revistas pra casa e começar a agregar no meu conhecimento no geral, assim, fora da escola. Eu sempre fui muito leitora. E também sempre fui muito envolvida com causas de justiça, de certa forma. Isso era uma questão de vida ou morte, assim, pra mim, quando eu era criança. Eu sei que algumas pessoas, elas têm ímpetos diferentes, né? Então, algumas pessoas, elas são mais passivas e menos combativas. Então, diante de uma situação desagradável, ou problemática, ou injusta, ela tende a ter que se esforçar pra reagir, né? Pra se manifestar. Porque é uma pessoa que realmente ela vai ter uma tendência maior a se resguardar. Eu era o contrário. Eu fazia um esforço pra não me intrometer nas coisas. Então eu era muito feral, de certa forma. Eu era muito visceral. Eu queria resolver as coisas, eu queria defender as pessoas, eu queria proteger quem tava precisando. É bizarro, assim, pensar na forma como eu era tão impulsiva e tão temperamental quando eu vi uma situação de injustiça. E eu não tô querendo aqui fazer média, né? Ai, meu Deus do céu, eu era tão boazinha, né? Ai, eu sou toda do bem, como diz a Rita Lee. Não é essa a minha intenção. Mas é que eu era, assim, feral mesmo nas situações. Eu lembro que na escola tinham alguns colegas que sempre arrumavam problema com os professores. E eram sempre os mesmos, né? A gente sabe que são sempre os Sempre mesmos tem um grupinho específico. lidando com os mesmos problemas. Só que existiam alguns momentos que eles não eram culpados, responsáveis por algumas situações. E os professores, eles já estavam contra-enviesados em relação a esses alunos. E os nossos colegas também. Então, eles colocavam pilha, às vezes eles usavam esses colegas como bode expiatório, então colocava a culpa neles. Eu estava lá sentadinha no meu canto, vendo aquela situação acontecer. Eu achava que um absurdo. Aquilo me incomodava e eu simplesmente me intrometia. Eu dizia que não era assim que tinha acontecido as coisas. Só que eu não era o X9, eu não era fofoqueira. Ah, o professor sai da sala de aula e eu fico lá anotando o caderninho. Ah, você fez isso, você fez aquilo, não sei o quê. Somente em situações claras e evidentes de injustiça que eu percebia acontecendo. Em situações de injustiça, eu sempre intrometia o meu dedinho lá e falava alguma coisa. Aí eu lembro de uma situação que um amigo meu me falou anos depois. Eu tinha uma bicicleta rosa. Aquelas Caloi, bem grandonas, magrelas, assim, que a minha mãe tinha comprado num brechó. E a gente batia corrida na rua, de bicicleta. E aquela bicicleta era incrível. Ninguém vencia daquela bicicleta. Eu lembro É dessa bike. impressionante. Tipo, não importa quem usa aquela bicicleta, tu vai vencer a corrida. Era alta nessa bicicleta, né? Exato. Autona, né? E eu acho engraçado porque chegou um momento que todo mundo percebeu que não era eu, né? Era a bicicleta. Todo mundo sabia que era a minha bicicleta incrível Se que tirar essa ganhava. bicicleta dela, já Exatamente. era. Aí essa gente trocava de bicicleta. E geralmente quem ganhava é quem tava com a bicicleta. E ela era rosa, com florzinha e tal, toda bonitinha. E aí esse meu amigo, anos depois, ele me disse: cara, tu lembra daquela vez que eu saí com a tua bicicleta rosa e uns guris de um outro bairro, de uma outra rua, começaram a zombar da minha cara e tu me defendeu? Eu não lembro disso. Olha. Juro, assim, e eu fiquei bem feliz, assim, que aquilo marcou ele de uma forma que eu nem lembrava, inclusive, mas que pra ele foi importante. Então, esse comportamento de ser meio justiceira é natural.
Sempre me incomodou. Só que, ao longo do tempo, eu fui mudando a forma como eu faço isso. Então, eu deixei de ser tão feral e impulsiva pra me tornar mais racional. E equilibrada, mais cautelosa. Mas, de qualquer forma, eu sempre valorizei bastante o raciocínio lógico. Então, em discussões no geral, dificilmente alguém conseguia me passar pra trás usando de falácia da autoridade, usando de falácias ad hominem atacando a pessoa. Eu tinha uma boa intuição pra isso. Aí, eu comecei a me interessar por questões ambientais e ecológicas. Aí eu tinha 9 anos de idade e eu dormia pensando, meu Deus, a ilha de Tuvalu e Vanuatu vão sumir por causa do aquecimento global. As geleiras vão derreter e os ursos polares vão passar fome, vão passar sede e eles vão morrer. Era isso que eu pensava quando eu era criança. Aí eu tinha também uma intuição de que havia alguma coisa acontecendo entre os homens e as mulheres e eu não conseguia identificar muito bem. Não era uma intuição de que as mulheres eram odiadas, mas eu tinha uma intuição de que elas eram menosprezadas. Eu sentia uma certa condescendência soberba e arrogante em relação à figura feminina. Então, as mulheres, elas eram patéticas, elas eram burrinhas, elas eram mais fracas, elas eram dependentes. Isso me incomodava bastante. Aí, eu fui criada também na igreja evangélica, né? Então, eles têm inúmeros critérios a respeito de como tu deve agir, qual é a figura feminina, qual é a figura masculina e seus comportamentos correspondentes. E aquilo me deixava pistola. Eu odiava isso. Eu achava um absurdo eu ter que me sujeitar a corresponder a certos comportamentos simplesmente por uma aleatoriedade do destino. Ah, eu nasci com um determinado órgão. Ah, logo tu precisa obedecer, tu tem que se sujeitar, tu tem que ser liderada por alguém. Além de que Oi? Processo tipo de resignação mesmo. Isso. Então, eu era muito competitiva, sabe? Então, eu queria ser a melhor, eu tinha que estar em primeiro, eu achava um absurdo eu ter que ser dependente e submissa ao meu marido. Mas, por favor, eu achava isso de uma degradação absurda, sabe? E um dia eu estava no meu computador, aí eu já estava mais velha, com uns 15 anos mais ou menos, estava lá pesquisando assuntos e tal. E aí eu vi o hiperlink no Wikipédia, feminismo, e eu, peraí, o que é isso? Eu fiquei com uma intuição, será que é o que eu tô pensando? Será que aqui que tá a é? resposta pra todos os Será meus que é a sofrimentos? resposta pra todo o meu sofrimento? Aí quando Pra eu mim me tornar um cliquei... super-herói, né? Super-heroína de Exatamente, fato. ou uma super vilã. A Espectro Cinza, né? É uma super vilã. Aí quando eu cliquei, eu fiquei, meu Deus do céu, não é possível que isso existe. Não é possível que estão falando sobre isso, tem tanta literatura sobre há tanto tempo. Tanta coisa já produzida sobre isso e eu não sabia. Aí, depois disso, pronto, só ladeira abaixo, assim. Aí eu comecei a ler sobre isso. E era uma época em que o Facebook também estava numa fase mais incipiente, assim, inicial. E eu comecei a debater. Nesse período, eu tinha aprendido muito sobre o feminismo marxista. Então, eu tinha uma visão mais polarizada e simplificada da relação entre os homens e as mulheres, entre os ricos e os pobres, enfim. Então, era tudo Classes. mais dividido binariamente, né? Então, oprimidos e opressores. E eu pensei assim por um bom tempo, e era uma época que pouquíssimas pessoas falavam sobre o feminismo em comparação com hoje, muito mais pessoas falam sobre isso. E é até engraçado pensar que nesse período as pessoas achavam que eu era louca, que eu era uma bruxa, que eu era histérica, que eu era insuportável, porque não sei o quê. E hoje em dia eu penso, talvez essas pessoas estivessem certas, realmente. Eu penso que talvez sim, eu realmente fosse meio chata, eu era mais polarizada, eu pensava nisso direto. Eu tive uma fase assim que eu fui bem fanática, sabe? Que eu pensava em feminismo e eu via opressão e machismo em quase tudo. Tá? Mas esse é um fenômeno pra todo tipo de coisas novas que acontecem, de informação Ainda mais chega, quando tu é né? adolescente, né? Tudo é muito intenso. Verdade. Tudo é arrebatador, Ferro e fogo, né? sabe? É tudo a ferro e fogo, exatamente. É tipo a pessoa que entra pra religião, por exemplo, evangélica, ela vai chegar pra todo mundo e falar, Jesus tá voltando. Isso. Você tem que ir pra igreja, senão você E vai aí pro tudo é inferno. pecado, sabe? Pintar unha é pecado. Vou jogar meus CDs fora, que é música do mundo. É um do Dogma também, né? Uhum. E usar batom é pecado, pintar unha é pecado, ir na praia usar um biquíni é pecado, tudo é pecado. E nesse período eu já tinha bastante divergência moral, comportamental com a minha mãe, né? Que ela é bem religiosa.
E eu continuei frequentando a igreja. Mesmo me identificando como feminista, mesmo tendo esses embates filosóficos, morais, intelectuais sozinha comigo. Às vezes eu acabava discutindo e debatendo na igreja mesmo, sabe? Em estudos bíblicos, por exemplo. E sempre me trataram muito bem. Eu acho isso incrível. É porque você tinha base, né? Você não vinha chutando tudo, Eu né? sou muito grata às pessoas da Igreja Batista Independente lá de Carazinho, eu faço questão de dizer, porque foram pessoas que me trataram muito bem. Em que eles achavam estimulante, interessantes meus posicionamentos. O próprio pastor da minha igreja, que até hoje eu digo que é da igreja que eu participei, sempre foi muito dócil, muito gentil, muito compreensivo com as minhas questões. Só que teve um momento em que eu realmente não conseguia mais me reconhecer naquele ambiente, nem em crenças teológicas, nem em comportamentos a nível moral, eu não tinha mais absolutamente nada a ver com aquelas pessoas e com aquele modo de vida. Aí eu já estava mais velha. E aí, nesse período também, eu conheci outros posicionamentos sobre como interpretar a sociedade e a relação dos homens e das mulheres. Nesse momento, eu tive contato com pessoas muito mais maduras intelectualmente do que eu. Eu era verdinha, sabe? Eu fico pensando hoje em dia, eu era uma criança, assim, eu era uma adolescente, querendo debater, querendo conhecer, entender o mundo. E essas pessoas me ensinaram muito. Tiveram tanta paciência comigo, assim, de passar dias e dias debatendo determinados assuntos e passando links e me mostrando o que era o método científico. Claro que era tudo num teor, assim, de briga, de combate. Não, eu tô certo, tu tá errada. Tudo bem, mas eu tinha uma fome por isso. Porque eu queria saber no nível que aquelas pessoas sabiam. Porque era um domínio sobre os assuntos de natureza intelectual, que conheciam filósofos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, sabe? Colocando links e tendo toda uma interpretação sobre os estudos científicos que eu também não tinha, e eu queria ser daquele jeito. Então, ainda que eu fosse humilhada, ainda que eu ficasse irritada, eu não conseguia sair daquilo. Era viciante pra mim. Viciante. E eu também vi o processo de algumas pessoas de cederem e simplesmente abandonarem o debate. Eu via que algumas pessoas simplesmente resolviam. Mais por cansaço, então. Não era por cansaço, era essa pessoa não concorda comigo, a gente não chega no consenso, vou te bloquear. Tu é uma pessoa ruim. Entendi. Sabe? Então, o fulano de tal não concorda comigo, é uma pessoa horrível, ele é maquiavélico, ele é racista, ele é machista, ele é transfóbico, é isso e aquilo. Então a pessoa simplesmente ia lá e bloqueava. Eu olhava para aquilo e eu pensava, tá. Eu preciso ser humilde o suficiente para perceber que eu não sei tanto quanto essas pessoas e arrogante o suficiente para que eu pense, eu sou forte para ter que lidar com esse soco todo que eu tô recebendo. Então eu tenho que ser resistente para lidar com esse desconforto, com esse mal-estar que a divergência me causa. Porque, cara, assim, ó, eu imagino que existam pessoas que consigam fazer isso. Mas a maioria das pessoas vai ter dificuldade de lidar com a divergência. Eu tenho dificuldade de lidar com a divergência. Todo mundo tem. É uma coisa muito natural, porque nós somos seres políticos acima de tudo. Nós não somos seres racionais e filosoficamente direcionados. Isso nós desenvolvemos artificialmente, através de muito estudo, de muita investigação ao longo de séculos, com a contribuição de vários países e de várias culturas diferentes. Então, quando a gente tem um posicionamento, nós, enquanto seres tribais e políticos, precisamos divulgar esse posicionamento porque nós temos interesses que estão em jogo. Então, a nível ancestral, significava muita coisa. A nível ancestral, podia ser o quê? Que vocês morressem de fome. Poderia significar que as pessoas migrariam para uma região que, na verdade, não dá comida, que é uma região inóspita. Talvez uma péssima negociação cause uma guerra. Então, essas pequenas divergências significavam muita coisa para os nossos ancestrais antigos. Isso era realmente muito valioso, era muito perigoso, era delicado demais. Então, hoje em dia, quando a gente está discutindo alguma coisa, é como se o nosso lado mais primitivo e macaco saísse para fora. E, às vezes, a gente olha para isso como se fosse algo ruim, né, desprezível. Eu acho lindo, sabe? Porque eu sinto como se eu estivesse manifestando um espírito muito antigo.
Que sabe? forte, hein? É algo Ancestral. ancestral, cara. sabe? Que tem raízes, que tem uma jornada muito longa. Eu acho isso super poético. Então, olha só, eu não imaginava que eu fosse falar disso, é uma das razões que me levaram a escolher o apelido Selva. Porque eu acho que isso é selvagem, é primitivo. Eu Uau. gosto da primitividade humana. Porque ao mesmo tempo que ela é brutal, ela também é muito poética. Uma observação, pessoal. O nome dela é Glenda, né? É conhecida por... Glenda Varoto, né? Isso. Conhecida por muitos como Selva, né? Tem um canal, Espectro Cinza, né? Que é como você tá se denominando também. Tá Isso, denominando isso. também Eu Espectro tenho Cinza, vários né? nomes, em vários locais, em várias épocas. Muito legal, muito legal. Então, eu tenho essa admiração, eu diria que um deslumbre. Eu acho que a natureza, tanto humana quanto a natureza no geral, são manifestações sublimes da vida, das leis da física, da química. Eu acho tudo isso muito incrível. Então, eu acho que isso também fez com que eu aprendesse a ser mais compassiva com a divergência, quando as pessoas não realmente compreendem os meus pontos, sabe? Acabou me desenvolvendo mais paciência. Aí, depois que eu passei por esse processo aí de combate com várias divergências entre os feminismos, eu percebi que eu tava me aproximando cada dia mais do feminismo liberal, do feminismo individualista. Então, eu comecei a me pautar mais em dados científicos, em evidências, em bons argumentos e não dogmatismos. Entendi. Eu penso que um dos grandes maus que nós temos hoje, no ativismo social no geral, é ter um apego muito grande a dogmas. Então, Verdade. um fulano de tal escreveu tal coisa há 300 anos atrás. Logo, essa pessoa tem razão. Sabe? Eu penso que faz parte do processo intelectual reflexivo ativo tu continuar produzindo boas ideias Evolutivo, a partir né? dessas pessoas. Até porque essa mesma Entendeu? pessoa que é autora dessa obra poderia mudar de ideia caso ela ainda Exatamente. estivesse viva, né? Exatamente, porque ela teria outros dados. Ela teria outras informações que naquela época ela não tinha. Além de que os eventos são outros. Outros fenômenos. Sim. São outros fenômenos. Tudo é completamente diferente da época que aquelas pessoas desenvolveram. Agora, não significa que tudo, obviamente, é besteira. Ai, nada deve ser aproveitado. Jamais. Nós usamos de muita da produção filosófica, de lógica, da Grécia Antiga. Isso é impressionante. Imagina só, o que Aristóteles falou há milênios atrás, as pessoas ainda estão ocupando. Mas é porque isso ainda passou pelo escrutínio do tempo. Olha como isso é lindo. Essa pessoa conseguiu desenvolver algo tão sofisticado, tão bom, que consegue resistir à barreira do tempo. Então, Verdade, olha que interessante. não importa que ela tenha dito no passado, a questão é, a gente consegue manter isso hoje ainda? E eu acho que às vezes as pessoas elas acabam esquecendo que essas pessoas do passado eram humanas. Elas estavam sujeitas ao erro. Elas tinham outras informações ou falta de informações. Então elas devem ser colocadas à prova também. E aí, a partir disso, eu fui me distanciando do feminismo marxista e eu acabei me tornando uma feminista liberal, mais individualista. E por isso que eu não me considero uma ativista militante do feminismo, sabe? Eu não me identifico com o coletivo feminista no geral, sabe? Eu acabei, inclusive, me desenvolvendo como uma feminista conciliacionista. Eu tenho tanta divergência com tanta coisa que acabou que eu tive que criar meu próprio movimento, sabe? Criei minha seita. Como você definiria a sua seita? Ok. Primeiro que o canal Espectro Cinza, o nome, ele teve a intenção de expressar uma forma diferente de enxergar a sociedade. Porque geralmente nós temos tendências mais polarizadas, né? Então, ou é isso ou é aquilo, preto ou no branco. Ou é Bolsonaro, ou é PT, sabe? É marxismo, ou se não é capitalismo, ou a pessoa é boa ou é má. Não, a gente sabe que a realidade ela é muito mais complexa. Na intimidade, nos relacionamentos humanos, os próprios fenômenos sociais, eles são muito intercalados, existem intersecções, existem especificações em alguns países, em algumas épocas, é tudo, assim, é caótico, é muito difícil de se identificar as coisas realmente como elas acontecem. Então, o Espectro Cinza foi uma tentativa de colocar um outro óculos para ver as nuances entre o que a gente tende a enxergar, entre as polarizações, entre as simplificações que nós temos para enxergar os fenômenos. Então, seria mais uma forma de enxergar os espectros de cinza. Não é preto ou branco, é o cinza, são as nuances. E aí, o conciliacionismo de gênero tem uma proposta de se basear em valores como ciência, razão, boas evidências, bons argumentos, independentemente de onde venha, para conseguir compreender as dificuldades e fenômenos respectivos a cada gênero.
e conseguir, na medida do possível, solucionar esses problemas de modo justo, de modo intelectualmente honesto. Mas são 3 vertentes, 2 do feminismo. Quantas vertentes são? Nossa, tem inúmeras. Tem Inúmeras. feminismo católico, feminismo islâmico, feminismo ecológico, feminismo interseccional, marxista, liberal, individualista e agora o conciliacionista. O conciliacionista é o que você criou. Sim. Olha, ó, vai ficar pra história. Daqui a 300 anos vão estudar o feminismo conciliacionista. Conciliacionista. Espero que estejamos aqui ainda, né?